Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio de Assim Faria Miguel e eu vou principiar este podcast por pedir desculpa. E agora vocês vão dizer assim, pronto, lá está o Miguel a pedir desculpa novamente, o gajo está sempre a pedir desculpa. Porquê é que vais pedir desculpa desta vez? Mas calma, porque desta vez eu tenho uma razão legítima para pedir desculpa. Em primeiro lugar, isto já deveria ter saído às 6 da tarde de segunda-feira. E no entanto, são 8 da noite de segunda-feira, mais concretamente 8 e 9 de segunda-feira, e então eu estou a gravar este episódio. Portanto, só por aí já falhei convosco. Por outro lado, vocês devem ter reparado que só conseguem ouvir o podcast se estiverem a consumir isto no Spotify. Não é um problema no telemóvel, caro ouvinte, que possa ter ficado preocupado. Não é um problema no Spotify. Provavelmente já deve ter reiniciado o telemóvel, se me dá essa importância. O problema não está na sua maquineta. O problema não está no seu mecanismo para se comunicar com o mundo. Pelo menos o problema que diz respeito a este podcast. Às vezes o ecrã pode estar partido, isso não tem nada a ver comigo. De facto, eu já amanhã vou para Lisboa e já arrumei a câmara. E a câmara está tão bem guardadinha, está tão bem arrumada, com coisas por cima. Atenção, coisas que não danificam a câmara, que não me apeteceu tirá-la. E portanto estou apenas a gravar com o micro ligado ao computador, não é? Com o micro que eu costumo utilizar, que é o Rode, não é? Rode Wireless Pro ou Wireless Go, e ele está ligado ao computador e eu estou a falar convosco. Portanto, a experiência auditiva deve ser semelhante porque é exatamente o mesmo micro, só que vocês, em termos de experiência visual, quando muito têm o logo do Assim Faria Miguel. Não é grande coisa, é verdade que não é, mas meus amigos, é o que é o que temos, eu peço desculpa, mas também vamos aqui ser sinceros. A maioria de vocês que está a ouvir coisas no Spotify está-se um bocado a cagar para o que está a acontecer visualmente. O Spotify, ainda que agora tenha vídeo, é uma plataforma que serve para ouvir coisas. E mais, acrescento ainda outro argumento para me defender, que é o facto de que isto não está apenas no Spotify, está também no Apple Podcast e no Pocket Cast e uma série de plataformas parceiras da Apple e também está no YouTube Music. Nessas plataformas já não estava em vídeo, só estava em áudio. Portanto, meus amigos, quer dizer, muitos de vocês estão a ouvir isto enquanto estão a lavar a louça, não estão a olhar para a minha fronha, até porque eu não sou muito bonito. Vocês não estão a olhar para mim enquanto, sei lá, estão a defecar, a regar o calhau, enquanto estão a limpar a casa. Eu estou a servir de barulho ambiente. Muitas vezes nem sequer estão a prestar atenção naquilo que estou a dizer. Agora prestaram porque estavam assim com o ouvido lá e a ouvir e nada, e eu falei diretamente para vocês. Pelo menos a malta que não está necessariamente a ouvir enquanto faz coisas. Não é? Mas pronto, portanto, eu acho que a experiência visual é apenas um miminho que eu faço, se bem que, olhando para mim, não é bem um miminho. Okay? O background é um miminho. O background, de facto, é mimo. Eu gosto do background que tenho aqui, mas também, só pelo background, não sei se vale a pena estar a tirar a câmara, meus amigos, porque eu vou levar a câmara para Lisboa. Vou para Lisboa amanhã, terça-feira, e vou ficar lá até sexta-feira, ok? E vai ser giro. Vai ser giro porque vai ser a primeira vez que vou a Lisboa sem ser a passar por lá para ir para outro sítio, como foi o caso de ir para a Quinta da Atalaia para a Festa do Avante, não é? Porque tecnicamente a Quinta da Atalaia já fica no distrito de Setúbal. Embora eu tenha por acaso apanhado um Uber do Oriente para a Quinta da Atalaia e não tenha ficado assim tão caro, portanto a Estação do Oriente, não é? E portanto esta é a primeira vez que vou a Lisboa sem passar apenas lá de passagem para ir para outro sítio, e também é a primeira vez que vou a Lisboa sem ter por objetivo fazer alguma coisa específica em Lisboa. Da primeira vez que fui, pelo menos na minha adultez, foi para ir ao Gocha, não é? Para ir gravar um episódio do programa dele que tinha que ver com a minha experiência como testemunha de Jeová, e depois fui lá por outras razões. Por exemplo, tive de ir a uma palestra na Universidade Nova, não é? E foi à Faculdade de Direito da Universidade Nova. Meus amigos, nunca fui a Lisboa para conhecer Lisboa. E desta vez, que estou de férias, vou tirar a oportunidade para conhecer a capital do meu país. Portanto, as últimas férias que eu fiz, que foi há cerca de um mês, fui a Vigo, ficou baratito. E então arranjei aqui uma pechincha para ir a Lisboa, vou ficar lá, vou ficar em Arroios, vai ser giro, vou com a minha mulher, com a minha esposa, com a minha companheira,
que ela não é ainda esposa, não somos casados, mas é como se fôssemos, vivemos juntos já desde 2023 e, portanto, vai ser giro. Vai ser giro. Eu acho que vai ser uma coisa fixe. Acho que vai ser uma coisa espetacular. Vou conhecer a cidade. Já tenho um horror de pessoas que querem estar comigo, tipo 5, que para mim é um horror de pessoas porque eu sou tendencialmente antissocial, e vou divertir-me, vou conhecer os recantos de Lisboa. Eu acho que de terça a sexta já dá para ter uma noção daquilo que a cidade verdadeiramente é. Porque reparem, eu só conhecia a Estação do Oriente, que cheira muito a mijo, mesmo muito a mijo, ao ponto de me ter dado vontade de vomitar quando fui lá. Conheço a Estação de Santa Apolónia, em que comi uma pizza que estava boa e um pãozinho que estava fixe. Conheço, portanto, os estúdios de gravação do Gosta, que são no quinto dos caralhos, no caralho mais velho, mesmo, portanto, nem conta. Okay? Conheço a ponte 25 de Abril também, porque precisei de passar por lá para ir para a Quinta da Atalaia e pouco mais. É isto que eu conheço de Lisboa. Conheço, obviamente, a Faculdade de Direito Nova e não é grande coisa, honestamente. A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é mais fixe, é mais bonita, na minha opinião. Eu estudei lá há 3 anos, tenho propriedade para falar, porque conheço as duas, apesar de só ter estado um bocadito na Faculdade de Direito da Universidade Nova. Está bem? Portanto, vou conhecer, vai ser giro, vou divertir-me. E como é que vocês estão? Espero que estejam bem, meus amigos. Espero que estejam a aproveitar férias, se tiverem férias neste momento. Eu tirei férias em julho, sei que muita gente prefere tirar férias mais tarde, há pessoas que tiram férias em agosto. Eu não ia tirar férias em agosto, porque toda a gente tira férias em agosto e depois, não é toda a gente, obviamente, mas muita gente tira férias em agosto e depois fica tudo caro. Coisas, sei lá, ficar em Estarreja ficar 500 euros e ninguém quer ficar em Estarreja, tipo, não percebo. Não percebo, quer dizer, até umas férias em Rio Tinto ficam caras, mano. Como é que Rio Tinto fica caro em agosto? E eu sei porque eu fui verificar. Como, mano? Para quê? Quem é que diz, epá, tenho aqui 3.000 paus para gastar numas férias. Onde é que eu vou? Rio Tinto. Nada contra Rio Tinto. Mas, opá, é a mesma coisa, sei lá, que passar umas férias em Santa Tecla, Braga. E eu andei na escola da Santa Tecla. Meus amigos, eu não quereria passar férias em Santa Tecla. Está bem? Não vou dizer que seja terrível para se viver. Não, de Rio Tinto é fixe. Eu já fui lá muitas vezes. Queria passar férias em Rio Tinto? Não, não. E eu acho que as pessoas de Rio Tinto compreendem que não se queira passar férias em Rio Tinto. Eu também não acho que seja grande coisa passar férias em Braga. Não acho, eu sou de Braga. Braga é uma cidade fixe para se viver? É. É uma cidade fixe para se fazer férias? Não. Não. Tem 2 ou 3 museus interessantes. Tem uma biblioteca pública fixe. E se quiserem praia, têm de ir à Apúlia. Portanto, é. Tem boas praias fluviais. Tem a da UF, por exemplo. Vale a pena para vocês marcarem férias para Braga? Não, Braga é daquelas cidades que uma pessoa vem de passagem, sei lá, para passar férias no Porto. Ou para passar férias no Jerez, em sentido contrário. Jerez é fixe. Porquê? Porque é montanha e tem boas praias fluviais e é bonito. E depois vocês olham para os montes e dizem: ih, que alto! É fixe. Agora, Braga, sinceramente, também é assim. Obviamente que eu tenho um viés, porque eu vivo em Braga desde sim, porque eu nasci em Braga e vivi a minha vida toda em Braga. E estou com 29 anos. Portanto, eu tenho aqui um viés. Provavelmente malta que vive em Coimbra também diz assim, epá, passar férias em Coimbra não é muito interessante. Ao passo que eu já passei férias em Coimbra e gostei. E vivi lá 3 anos, não é? Porque estive na faculdade. Portanto, obviamente que estar há quase 30 anos em Braga, tirando aqueles 3 em que passei mais tempo em Coimbra porque estava a estudar, não é? Me leva a achar que esta cidade não é lá muito interessante, porque é sempre a mesma coisa, não é? Uma pessoa que vive cá há 30 anos, obviamente quer ir passar férias noutros sítios. Mas ainda assim, uma pessoa quando vai escolher sítios para fazer férias, sei lá, eu não faria férias em Aveiro. E Aveiro é bué de bonito. Aveiro é muito bonito. Gosto muito de Aveiro. Não sei, não me chama. Não me chama. Eu não faria férias, se calhar, em Viseu. Não faria. Ia lá visitar, quero ir visitar Viseu, ainda não fui visitar Viseu, mas se calhar não ficava lá uma semana. Se calhar não ficava uma semana em Aveiro. Se calhar ficava um dia ou 2 em Aveiro, fixe, era espetacular. Até andava de barco e tudo. Agora, ficar, percebem? Sei lá,
Há outros locais. Eu, por exemplo, se calhar já não ficava uma semana em Coimbra. Coimbra já fiz umas mini-férias, tipo, um fim de semana, pronto. Isso não é bem férias, é um fim de semanita. É fixe. Mas se calhar uma semana já se torna um bocado chato, não é? Então eu vou passar. Se calhar eu vou ter a mesma impressão de Lisboa. Atenção. Só que como eu ainda não experimentei, percebem? Só que a questão é que Lisboa é a capital e muita coisa converge lá, há sempre alguma coisa para fazer, é capaz de ser giro e tal. Pá, é uma cidade grande, tem aqui, sendo uma capital, tem aqui uma confluência de culturas e tal. Portanto, isto parece bem um diálogo centralista, não é de todo. Eu sou uma pessoa que defende a regionalização. Obviamente que, em termos específicos, toda a gente defende a regionalização em abstrato, mas depois, em concreto, há várias modulações disso. Eu não sou nada centralista, aliás, eu detesto o centralismo. Dito isto, Lisboa, precisamente por causa deste centralismo de muitos anos, é capaz de ter coisas mais giras. É, é capaz. As capitais têm isso, não é? As capitais, se calhar, têm mais coisas para fazer. Vamos ver, vamos ver. Porque precisamente porque está tudo concentrado lá devido ao centralismo, é capaz de ter mais coisas para fazer. Mas ainda assim, se calhar, eu vou chegar a final de sexta-feira e dizer: epá, estou farto de Lisboa. Não sei. Acho que não. Mas, vamos ver. Vamos ver, meus amigos. Eu fiquei, quê? Quanto tempo é que eu fiquei em Vigo? Fiquei, pá, aí 4 dias em Vigo e adorei e ficava lá mais tempo. Ficava lá mais tempo. Mas eu sei que se ficasse, sei lá, 5 ou 6 dias eu já ia ficar ok. Já vi tudo o que havia para ver. Não... E Vigo é espetacular. Vigo é lindíssimo. Lindíssimo. Mas pá, é o que é. É o que é. Se calhar não ficava 2 semanas em Vigo. Mas provavelmente também não ficava 2 semanas em Lisboa. E vocês agora, Miguel Fogo, estás aí nesse diálogo. Isto é um podcast supostamente de política. Não é apenas de política, quer dizer, é de política, mas eu também falo das minhas experiências pessoais e faço aqui uma espécie de diálogo comigo próprio enquanto vos falo de algumas coisas de política, não é? Estás aí há tanto tempo a encher chouriço, a falar das tuas férias e não sei o quê, não sei o que mais. Fala de alguma coisa que seja interessante para nós, que tenha substância, e eu compreendo. Vou falar então de uma coisa que eu abordei no meu Instagram, mas abordei de forma muito breve e suscitei algumas más interpretações. E como isto é um podcast ranting, é um podcast em que eu posso ficar aqui 40 minutos convosco, até 1 hora se quiser, se calhar é melhor não exagerar, eu vou abordar aqui e explicar. Eu falei da questão do futebol. Infelizmente, eu acho que há, e não sai apenas da boca de pessoas de direita, também sai da boca de pessoas de esquerda, uma... cria-se aqui uma falsa equivalência, ou pelo menos uma falsa revelação, não é? Entre duas coisas. Nós estamos numa época de Mundial, como vocês sabem, não sei se repararam, mas estão a dar jogos de futebol na televisão e em plataformas como a Live. Não sei se repararam. Também há um fenómeno de bets, que podemos falar em outros episódios, porque eu quero me informar melhor sobre o assunto, mas está a ocorrer um Mundial. E sempre que há Mundial, ou então uma Champions League que está a ser muito vista, ou assim, e eu já nem vejo futebol, pai, desde 2014 ou 2015, não é? A malta diz assim: pois é, só querem saber de futebol. Querem saber de futebol, estão completamente alienados. Pão e circo. Não querem mais nada. Não se mobilizam para se manifestar. Não se mobilizam para fazerem coisas importantes pelo país. Mas para o futebol já estão todos prontos. Epá, eu acho que quando isso sai da boca de gente de esquerda é um bocado merdoso, meus amigos. Quando isso sai da boca de gente que se diz de esquerda é muito problemático. Porque não é que o lazer não contribua para a alienação. Não é que, de facto, coisas como o futebol não possam até contribuir para a alienação. Não é que, por exemplo, sei lá, gostar. Este se calhar não é o melhor exemplo, até porque obviamente eu oponho mais touradas, mas não é que, por exemplo, touradas também, coisas que envolvam estar num estádio ou num coliseu a ver coisas, não contribuam para a alienação. Mas sabem o que é que também contribui para a alienação? Tudo o resto. A verdade é essa. A série que vocês veem na Netflix também contribui para a alienação. Sei lá, os jogos que vocês jogam, os videojogos que vocês jogam, também contribuem para a alienação. Às vezes até os próprios livros que vocês leem contribuem para a vossa alienação. E um horror de coisas. O lazer em capitalismo contribui para a alienação
Porque toda a nossa vida é pautada precisamente por essa alienação, e essa alienação começa precisamente nos nossos locais de trabalho. Quando o Marx falava de alienação, o Marx falava num sentido muito específico. Falava da alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho. Então, no fundo, o que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer que às vezes um trabalhador, precisamente por causa da divisão do trabalho, sei lá, fazia este rato que eu tenho na mão, mas, ou pelo menos fazia uma peça do rato que eu tenho na mão, mas depois no final não conseguia perceber como é que o rato vinha a ser feito, como é que o resto do rato vinha a ser feito. Portanto, era possível que o trabalhador visse o rato numa prateleira de uma loja e não conseguisse reconhecer o seu trabalho nesse tal rato. O capitalismo, por causa da divisão do trabalho e precisamente pelo facto de que os trabalhadores também não são necessariamente envolvidos em todo o processo de produção, pelo menos a nível de conhecimento, também não são convidados a conhecer todo o processo de produção, os trabalhadores no capitalismo são alienados do produto do seu trabalho. Mas se nós elevarmos a crítica de Marx para algo mais abrangente, nós podemos dizer que essa alienação do produto do trabalho também vai ter equivalências na alienação, por exemplo, das próprias soluções de futuro. Porquê? Porque se uma pessoa não consegue compreender ou não consegue ter ciência do facto de que aquela peça que ela produziu serviu para alimentar a produção, serviu para que bens estivessem em prateleiras, a pessoa vai estar alienada em relação à sua própria agência. A pessoa vai estar alienada em relação à sua própria capacidade, em relação ao facto de que sem ela, e obviamente sem os outros trabalhadores, não existiriam as coisas que nós temos. A pessoa ficando alienada da sua agência, fica também alienada da sua capacidade ou da percepção da sua capacidade para construir um futuro melhor. Então a alienação também serve para nós pensarmos que é só isto que existe. Este é o sistema que existe, nós não temos capacidade alguma para alterá-lo, é o que há por hoje, por ontem e por provavelmente amanhã, enquanto eu cá estiver. E obviamente que esta leitura que eu estou a fazer não é propriamente uma leitura inovadora, não é? Há muitos autores a falar disto e eu, no fundo, estou-me a inspirar vagamente neles. Não os vou citar aqui porque, enfim, poderia citar aqui, ficar o tempo todo a citar autores, mas esta questão da alienação é importante para perceber o quê? Para perceber que se o trabalhador já acha que não tem agência absolutamente nenhuma, se o trabalhador está alienado em relação à possibilidade de construir um futuro melhor, obviamente que depois ele vai estar integrado em tal circuito de alienação que tudo o que fizer irá contribuir para essa alienação. Então, se o trabalhador está alienado no seu local de trabalho e está alienado em relação a pensar no futuro, obviamente que o lazer também vai contribuir para essa alienação. Porquê? Porque o lazer é uma forma da pessoa, pelo menos, conseguir levar a vida. Da pessoa estar alienada, mas ter aqueles momentos de prazer que lhe permitem amanhã continuar a trabalhar num sítio em que se sente completamente alienada, ou que às vezes nem se sente alienada, nem sequer percebe que está alienada, mas de facto está alienada do produto do seu trabalho. Obviamente que o lazer vai ter aqui um papel de alguma forma aliviar aquele que é o sofrimento decorrente da falta de sentido na vida dos trabalhadores. E, obviamente, que há muitos trabalhadores que encontram sentido naquilo que fazem e que gostam muito. Mas geralmente não são a maioria no capitalismo. E basta ver a forma como toda a gente se queixa do trabalho. Não é toda a gente, mas como uma grande parte das pessoas se queixam do trabalho. Ou às vezes nem se queixam do trabalho. Queixam-se da segunda-feira. Porque acabou o fim de semana e agora vão ter de voltar a trabalhar. Portanto, indiretamente estão a queixar-se do trabalho. Ora, neste circuito de alienação, é óbvio que o lazer vai contribuir para a alienação. E, portanto, o futebol está enquadrado nesse circuito de lazer, certo? Está tudo. Mas outras atividades também contribuem para tal. Outras atividades de lazer também contribuem para tal. As séries que nós vemos na Netflix,
a música que ouvimos, os podcasts que ouvimos, se não... às vezes até podcasts políticos podem contribuir para a nossa alienação. Porque imaginemos que são podcasts que estão com uma postura constante de crítica, mas não propõem soluções de futuro. Em certo aspecto, também contribuem para uma forma específica da alienação que nós vemos hoje neste capitalismo tardio com a ideologia neoliberal ainda em força. Essa forma, esse tipo de alienação é aquilo a que nós chamamos o realismo capitalista. A noção de que, de facto, é só isto que existe. Não temos mais. Não existe mais nada. É mau, mas é o melhor que há e não é possível termos algo melhor que isto. Isso é o realismo capitalista de que falava Mark Fisher. E, portanto, até a crítica, até um podcast crítico, um livro crítico, que não propõe nenhuma solução de futuro, pode contribuir precisamente para essa alienação. E então, obviamente que o futebol contribui para a alienação, porque uma série de coisas em capitalismo contribuem para a alienação. Muita gente vai apontar o potencial de alienação do futebol. Porquê? Porque o futebol é mesmo muito popular em Portugal e não só em Portugal. O futebol é muito popular na Europa e é muito popular no mundo. E particularmente em Portugal é o desporto rei. Sem sombra de dúvida. É completamente incontestável nesse aspecto. O basquetebol está muito atrás, o hóquei em patins está muito atrás, o handball, que nós temos grandes equipas de handball, está muito atrás, o ténis está muito atrás, todos os desportos praticados nos Jogos Olímpicos estão muito atrás. E não é só atrás a nível de reputação, é atrás também a nível de prestígio e do próprio dinheiro que é investido. Portanto, obviamente que o futebol, no quadro das atividades alienantes, vai sobressair. Porquê? Vai sobressair porque é a atividade mais popular. Quando as pessoas falam de quem vê futebol como alguém que está profundamente alienado, eu tendo a olhar para isso como uma postura elitista, uma postura antipopular, que muitas vezes não reconhece a sua própria alienação. Em princípio, é mais provável que estejamos alienados do que o contrário. Portanto, não é porque tu andas a ler livros do Walter Ugumem que estás menos alienado que uma pessoa que gosta de ver o seu futebolzinho depois de trabalhar e trabalhar e trabalhar de sol a sol. Ok? O futebol faz parte de um circuito de alienação, porque a vida dos trabalhadores já é alienada. Dito isto, é possível fazer muitas críticas ao futebol tal como ele está. A FIFA é uma merda. É possível fazer muitas críticas ao Mundial do Qatar, a este Mundial em particular. É possível também fazer críticas ao facto de que temos muitos jogadores de futebol que, devido ao seu prestígio e dinheiro, já violaram pessoas, já cometeram violência doméstica e não foram levados à justiça como deveriam ter sido. Há muitas críticas que é possível fazer ao mundo do futebol tal como ele está. Dito isto, o futebol está inserido no circuito de alienação e para nós falarmos da alienação do futebol também precisamos de falar da alienação em outras áreas, sob pena de, ao não o fazermos, estarmos aqui a dar uma postura elitista, a exalar uma postura elitista. E para mim esse é um problema se vindo de pessoas de esquerda, porque a esquerda tem uma tradição histórica de estar com o povo, de estar com a classe trabalhadora, de ser parte da classe trabalhadora. Se vimos com esse discursinho, vamos alienar mais pessoas, meus amigos. E não é só isso. Há aqui outra questão. O futebol que vai ficando cada vez menos popular, cada vez mais das elites, e nós vemos pelos preços praticados neste Mundial, tem elementos que nós podemos verificar que também são revolucionários. Há muitas equipas brasileiras que, por exemplo, ou algumas equipas brasileiras que se opuseram à ditadura militar. Há jogadores brasileiros que têm uma história de ativismo político que faz corar de vergonha por não ser tão bom, às vezes, o político ou o ativista mais influente. Veja-se o caso do Sócrates, por exemplo. Não o senhor engenheiro, não o filósofo, mas o Sócrates, que jogava na seleção brasileira. Veja-se o caso, sei lá, até podemos falar do caso do Maradona.
Veja-se o caso de clubes de futebol na América Latina que foram utilizados como espaços de mobilização popular contra as ditaduras militares que se abateram sobre vários países na América Latina. O futebol tem esse elemento cada vez menos e nota-se que os jogadores estão mais despolitizados. Por exemplo, o Messi é muito mais despolitizado que o Maradona, cada vez menos porque o futebol torna-se cada vez mais um instrumento do capitalismo, torna-se cada vez mais um desporto desprovido do seu elemento popular e um espetáculo cada vez mais para as elites. Mas ainda assim há uma história no futebol e uma história bastante bonita. E depois eu ainda gostava de enfatizar uma coisa, que é o futebol em Portugal ainda é das poucas atividades que congregam muita gente na rua e em determinados espaços. Numa altura em que nós estamos cada vez mais atomizados, numa altura em que parece que estamos cada vez mais individualizados, o facto de eu ainda ir, por exemplo, em Braga temos o Complexo Desportivo da Rodovia. O facto de eu ir no centro de Braga ao Complexo Desportivo da Rodovia e ver gente a jogar nos rings de futebol, às vezes gente que não se conhece, mas organiza um jogo com base nas pessoas que lá estão, isso dá muita esperança. No fundo, o futebol é uma das poucas ilhas de atividade coletiva que ainda vão sobrevivendo. E eu acho que há alguma coisa que se pode aproveitar aí. Os clubes regionais, às vezes os próprios clubes da divisão de honra, são às vezes os únicos espaços de confraternização coletiva para muita gente. E eu acho que esses espaços de confraternização coletiva ainda têm um potencial de mobilização popular que outros não têm. Como se diz no Brasil, tentar mobilizar uma várzea de futebol, etc. Então, o futebol, precisamente por ser um desporto coletivo e não só, tem a capacidade de juntar pessoas. E a verdade é que a atividade revolucionária depende de nós conseguirmos precisamente isso, juntar pessoas. Então, quando se faz a crítica ao futebol, é preciso ponderar aqui um conjunto de fatores. E nós não podemos ter aqui um discurso que aliena as pessoas. A direita pode, eu não me importo. Se o fizerem, até fico muito contente. Agora, isto não pode sair da boca de gente de esquerda, meus amigos. A sério. É muito grave que saia da boca de gente de esquerda. E eu vejo isto muitas vezes a sair da boca de gente de esquerda e já ouvi de todos os partidos. Já ouvi do LIVRE, já ouvi do Bloco, já ouvi do PCP. Não pode acontecer, meus amigos. Não pode. Nós, neste momento, nem sequer temos capital político para cometermos esses erros. Não temos. Não temos mesmo capital político para tal. Nós, neste momento, não temos condições para cometer esses erros. A direita ainda tem. Não sei se vocês se aperceberam, mas tipo, o Chega tem 60 deputados. A AD é governo. O PS está em terceiro. E então a esquerda nem se fala. Nós não temos capital político e social para tal, meus amigos. Para estarmos aqui a dar estes tiros do pé que ainda por cima são jogadas de amador, não é? Não temos mesmo condições para o fazer. Então eu gostava mesmo de alertar para isso. Pá, se calhar nós não devíamos estar a dizer este tipo de coisas, pelo menos sem ponderarmos os vários fatores que é preciso ponderar para depois fazer observações do género. Por isso, muita gente perguntou-me assim: ó Miguel, mas tu não concordas com a lógica do pão e circo? Eu acho que a lógica do pão e circo está muito incompleta. Até porque nós estamos numa sociedade cada vez mais atomizada. E, portanto, o pão e circo ocorre sem nós estarmos todos no mesmo sítio. O pão e circo também ocorre quando está cada um na sua casa a ver a sua série de Netflix ou a fazer scroll nas redes sociais com algoritmos desenhados especificamente para si. Percebem? Então, eu não acho que nós possamos de falar de pão e circo assim desta maneira sem dizer o que é que realmente significa o pão e circo neste estágio do capitalismo, neste momento do capitalismo tardio, em que graça ainda à ideologia neoliberal. Ok? Portanto, a propósito disso, a propósito da crítica ao futebol, era basicamente isto
que eu queria dizer. Queria ainda dizer outra coisa. Eu não sei se vocês se lembram, mas no episódio 7, que já foi há 2 semanas, porque depois houve um episódio especial em que eu gravei o livro, em que eu gravei um episódio em que estava, no fundo, a apresentar o livro do Manuel Afonso, Rebenta a Bolha, Autoajuda para uma Esquerda Deprimida. Não sei se se recordam que no episódio 7 do... um, deste podcast, não é? Do Assim Faria Miguel, eu disse que muito provavelmente o Chega deve ter recorrido a sondagens que só são conhecidas no partido, portanto, sondagens internas ao eleitorado, que servem apenas para fins partidários, para avaliar o estado do eleitorado em relação ao pacote laboral. Hoje ou ontem, já não tenho certeza se foi ontem ou hoje, mas foi nestes dias que saiu notícia que confirmava que de facto o Chega recorreu pouco antes da votação do pacote laboral, umas semanas antes, a uma sondagem para saber qual é que era a postura do eleitorado em relação ao Chega. Em relação ao Chega votar o pacote laboral, ou seja, votar a favor do pacote laboral. E então, obviamente, que estas sondagens e esta atitude do eleitorado pesaram na decisão do Chega. E isto acontece muitas vezes e só algumas destas sondagens é que nós vimos a saber que de facto existiram. O PS faz muito isso, o PSD também faz. Utilizam precisamente as empresas de assessoria e os contactos que elas têm para isso. E então há muitas decisões que são tomadas e nós não sabemos a totalidade das motivações que levaram a essas decisões. E houve de facto aqui uma mensagem, ou melhor, uma sondagem que o Chega fez e que lhe serviu para propósitos internos para depois eventualmente chumbar o pacote laboral, se bem que não foi só isso. Reparem, meus amigos, eu não sei se vocês compraram a Visão na semana passada, mas a Visão fez um artigo que no fundo explicava as últimas 24 horas antes da votação do pacote laboral. E o jornalista Miguel Carvalho, até com quem eu estive recentemente, por causa da apresentação do livro do Manuel Afonso, diz lá que tinha reparado nas 2 semanas antes da votação do pacote laboral que as redes sociais do Chega estavam completamente em bulício. Estavam completamente a arder. Nas 2 semanas antes, a maioria dos comentários, ou os comentários principais nas publicações do Chega, André Ventura e mesmo do Rodrigo Taxa, eram coisas como: se vocês votam a favor do pacote laboral, nunca mais votem vocês. Entrega o meu cartão de militante, a minha família, nunca mais vem da minha família um voto. E eu por acaso já tinha reparado nisso, particularmente nos 2 ou 3 dias antes da votação do pacote laboral. Os principais comentários eram precisamente contra o pacote laboral e, obviamente, isso teve um peso na votação do Chega. O Miguel Carvalho também diz nesse mesmo artigo, mas na altura também me disse pessoalmente, não é? Quando estive com ele, que ele, por acaso, conhece um trabalhador, obviamente que não disse o nome, um trabalhador do Porto, sindicalizado por um sindicato da CGTP, e ele é militante do Chega, e ele, na manhã do dia da votação do pacote laboral, disse assim: Miguel, esqueça. O Ventura vai arranjar uma desculpa para votar contra o pacote laboral. Ao que o Miguel responde: mas está a falar a sério? Então ele ontem, no dia anterior, ele deu a entender que ia votar a favor, até se gabou, e ele disse: Miguel, esqueça. Há muito trabalhador que é militante ou eleitor do Chega e há inclusivamente trabalhadores sindicalizados. A malta está toda contra o pacote laboral. Ele vai ter de arranjar uma desculpa porque sabe que vai estar a amputar o futuro se votar a favor. O que é certo é que dito e feito. E vocês agora fazem uma pergunta dos financiadores, eu já tinha falado sobre isso, mas há aqui outra questão que eu não tinha dito relativamente aos financiadores. Há financiadores do Chega que, a propósito da votação do pacote laboral, estão mesmo a dizer: epá, nós metemos dinheiro no Chega e não lhes conseguimos pôr mão. Eu acredito que outros financiadores compreendam que o Chega não poderia dar neste momento este tiro no pé porque o eleitorado no geral, o povo no geral, ainda está contra um tipo de reforma laboral como este. Percebem? Eu percebo que alguns financiadores certamente devem ter essa noção, mas outros não. Outros queriam mesmo que o Chega votasse a favor. E isto está a criar aqui rebuliço
no Chega, meus amigos. Portanto, é interessante. É interessante. É para ver como o Chega ainda está muito dependente daquilo que são as paixões do eleitorado, daquilo que são as temperaturas do eleitorado. Isso diz-nos que se calhar também é possível influenciar o poder político, não apenas para não passarem coisas que são contra o povo, mas para passar coisas que são a favor do povo. E um exemplo disso é o que aconteceu no Brasil com o fim da escala 6x1. Votou-se o fim da escala 6x1 no Congresso Brasileiro, ainda vai ter de ir ao Senado. E o que é engraçado é que muitos dos deputados, até da extrema-direita, que fizeram campanha contra o fim da escala 6x1, depois viram-se obrigados, incluindo o Nicolas Ferreira, a votar a favor. Isto não foi apenas impedir o avanço de uma medida antipopular. Foi conseguir realmente avançar uma medida que beneficiasse o povo. Ou seja, nós não temos apenas a capacidade de produzir derrotas, também temos a capacidade de produzir derrotas para o outro lado, obviamente. Nós também temos capacidade de produzir vitórias novas, como mostrou o fim da escala 6x1. E acho que deveríamos levar isso em consideração na nossa atividade política doravante. O Chega votou contra o pacote laboral porque se viu entre a espada e a parede. Não tinha outra opção. E só se viu entre a espada e a parede porque houve mobilização popular, porque as pessoas foram devidamente informadas sobre os malefícios do pacote laboral. No final, isso pesou na decisão do Chega. Porque se não tivesse isso acontecido, se passassem dos pingos da chuva, o Chega tinha votado a favor. Até porque os financiadores o queriam. Então, meus amigos, é isso. Espero que tenham apreciado este episódio. Amanhã vou estar de férias. Eu já estou de férias, mas amanhã vou fazer as minhas fériasitas em Lisboa. Obrigado por terem ouvido e vamos ver se Portugal ganha hoje e tal.